Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui nesse lugar maravilhoso que eu gosto muito. Meu nome é Camila Ribeiro e tem algo que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. É algo que tem mudado muito a minha vida de verdade. E o que é bom, a gente precisa compartilhar. Então, fica até o final. E eu vou te ensinar a ser grato, independente de como tiver essa circunstância. Porque assim, a gente vê muita gente que já tem tudo, gravar vídeo e falar, seja grato. E a gente pensa, bom, é muito fácil você falar, seja grato, você já tem tudo, tá numa vida boa. Agora, vamos pegar uma pessoa real. Gente, eu moro em um cômodo e eu vou mostrar aqui para vocês a situação da casa que eu moro. Hoje eu sou muito grata por onde eu estou, que é um curto momento de tempo que eu tô lá. São coisas que eu precisei aprender, mas eu já tô indo para minha casa nova, graças a Deus. E é sobre isso. Gente, eu já fui traída, eu já fui abandonada, eu já fui rejeitada, eu já passei necessidade, fome, depressão, de tudo um pouco que vocês possam imaginar. Sei que tem muitas pessoas que sofrem coisas muito piores, mas hoje eu quero tirar o exemplo da minha vida para que vocês possam tirar algo de bom dessa situação que eu passei. Vocês sabem aquela frase, quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. Não é só dizer a gratidão, é a forma como você se sente. Tem uma parte na Bíblia que fala assim, em tudo dai graças, em tudo dai graças. A Bíblia é o melhor manual que a gente pode estudar e se inspirar. Jesus nos ensina muito a ser gratos, porque a gratidão, ela atrai. Todo aquele que tem será dado, ou seja, todo aquele que é grato pelo que tem, mais ele terá. Todo aquele que reclama, menos ele terá. E todo aquele que não tem será tirado. Então, como funciona? Por um certo tempo da minha vida, eu vim com esses problemas. Desde que a gente é criança, a gente é moldado, as pessoas nos ensinam, tudo é muito difícil, o que vem fácil vai fácil, quem tem dinheiro é que rouba. Então a gente é moldado com esses padrões. Não culpamos aqueles que nos ensinou assim, porque eles aprenderam dessa forma também. Enfim, nós somos adultos agora, por isso que Cristo veio para que nós podemos nascer de novo em vida, ou seja, ter uma vida nova. Tirar essa vida velha que a gente só atraía problema e desgosto e começar a partir de hoje, de agora, uma vida nova. Então, como funciona? Toda essa bagagem é o que eu estava vivendo hoje, ou seja, a minha vida de escassez, de sofrimento, de pobreza, de problema, de atrair amores indisponíveis, toda essa carga de problema são coisas que eu cresci acreditando em atrair isso para mim. E aí o que acontecia? De um tempo para cá, eu continuei atraindo esse círculo vicioso, porque eu atraí uma casa para mim, que foi o que eu pedia para Deus. Deus, nem que for um barraco, mas me dá um barraco, nem que for de madeira para eu morar, mas eu só quero ter um canto que é meu. Deus me deu uma casa. Mas do jeito que eu pedi, eu não sabia pedir daquele jeito. Então eu comecei a morar nessa casa. E o que aconteceu? Quando eu entrei dentro dessa casa, em vez de eu sentir gratidão, eu comecei a ficar desesperada. Por quê? Porque a casa estava caindo aos pedaços, era cerca de madeira, tudo caindo. Então Deus me deu o que eu pedi, certo? E aí eu comecei a reclamar. A descarga com balde não tem descarga, não tinha torneira nenhuma, eu tinha que pegar os baldes de água para lavar a louça, tava aquele sofrimento todo. E o que aconteceu? Em vez de eu ser grata pelo que eu pedi e Deus me concebeu, eu comecei a reclamar. Eu chorava de desgosto. Olha a casa, por que eu tô passando isso? Mas eu queria uma casinha que pelo menos tivesse uma torneira. E enfim, começou esse círculo vicioso. E isso eu comecei a ficar triste, depressiva, porque era onde eu estava vivendo uma situação muito difícil, mas era algo que eu tinha pedido. Porém, eu comecei a vibrar de novo nessa tristeza, reclamando pela casa. Eu tenho meu guarda-roupa, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a foto do meu guarda-roupa, para dar um exemplo, para vocês verem na prática como que isso funciona.
Então tá, meu guarda-roupa sem porta, só com uma toalhinha. E aí eu falava, nossa, olha isso, por que eu tenho isso caindo? Meu sonho era ter uma casinha bonita, meu sonho era ter uma casa boa, pelo menos uma casa digna. E comecei nesse chororô, só a reclamar. Só que mais disso eu estava atraindo para minha vida. Quanto mais eu reclamava, pior ficava. Eu fiquei sem emprego. Aí eu falava, bom, eu queria um emprego nem que fosse para fazer isso. Aí arrumava o emprego com sofrimento. Não, porque tudo vem difícil. E mais disso eu estava atraindo para minha vida. E aí foi que começou essa mudança, que foi do vídeo passado que eu falei para vocês, que foi a parte da solitude, onde Deus me chamou. E aí eu consegui, numa dessas conversas com Deus, a entender como que funciona a gratidão. Não foi fácil, claro, a gente tem dias que acorda mal, a gente é ser humano, não vou falar para vocês que é uma vida perfeita, porque a gente passa dificuldades, mas eu vou falando para você como que vai ficando mais fácil, essa prática vai ficando mais fácil, você só precisa começar. Eu começava, aí passava 2 dias e não tá acontecendo nada, ia lá, desanimava de novo, aí voltava no ciclo vicioso de novo, caía no sofrimento, falava, não, mas eu preciso tentar, tentava de novo, até que consegui dar continuidade e permanecer nessa gratidão para, enfim, a minha vida ter sido transformada. Então, falando para vocês do guarda-roupa, eu vi o guarda-roupa sem porta e começava a reclamar, e aí foi que eu comecei a assistir vídeos, como que eu poderia mudar minha vida, e o povo falava da gratidão, e eu ficava, é muito fácil, você já tá numa mansão, você já tem isso, mas eram pessoas que também já tiveram um dia onde eu estava, só que eu via onde ela estava, eu falava, é muito fácil falar para ser grato, você tá aí nessa mansão, com um carrão, com isso e com aquilo, e eu tô aqui nessa situação, você grata pelo quê? Se eu, pra onde eu olho só tem problema, parede caindo aos pedaços, tudo que vocês possam imaginar. Eu tinha ganhado uma caminha, peguei sarna nessa caminha, só ladeira abaixo, gente. E quanto mais eu reclamava, pior ficava. E aí eu fui começando a treinar essa gratidão, mesmo sem sentir gratidão. E eu falava, sou grata pela minha vida, sou grata pelo céu azul. Comecei a agradecer. Enfim, aí via que não estava acontecendo nada, desanimava, voltava de novo. Falei, não, mas eu não vou desistir, eu preciso mudar minha vida, porque, meu Deus, tiririca, pior que tá, não fica. Pois ficava, viu? Pode ter certeza. Tava ficando uma coisa pior que a outra. Peguei sarna, fiquei doente, Eu vivia uma vida dessa forma. Uma coisa atrás da outra. Peguei bactéria da água, porque eu tomava água do galão da rua, eu tinha que encher os meus galão com a mangueira. E foi aí que eu comecei, eu falei, não, eu preciso continuar. E aí o que eu fiz? Eu comecei a ser grata. Falei, bom, vou começar. Obrigado por esse céu azul. Eu ia fazer uma caminhada, obrigada, meu Deus. Chegava em casa, acabava toda a minha gratidão. Eu olhava aquele mundo de circunstância e pior eu ficava. Eu falava, como que eu vou ser grata? Era chegar em casa, a depressão batia. Aí eu saía na rua, eu ficava toda felizinha. Eu era grata, conseguia ser grata. Quando eu chegava do portão, que via aquela situação, não tinha outra. A depressão ia batendo, eu ia olhando as circunstâncias, já caía na reclamação de novo. Até que eu falei, bom, como uma boa brasileira, não vou desistir. Continuei assistindo vídeos motivacionais, comecei a agradecer, continuei, e orando, e buscando. E aí as coisas começaram a se desenvolver, só que eu agradecia de um lado e reclamava do outro, né? Enfim, não sentia gratidão, era coisa nenhuma. Agradecia da boca para fora, mas o meu coração olhava aquela situação dentro de casa, meu coração... E aí fui clamando, pedindo a Deus, me ajuda, Senhor. Porque, olha, se tem algo que eu vou falar para vocês, em tudo, primeiro lugar, nós temos que colocar a Deus. Busque primeiro o reino e as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso nunca fez tanto sentido na minha vida. O que significa? Eu largava a casa do jeito que estava, eu sentava na minha mesa. Deus, me ajuda, tira esse sentimento de mim, me ajuda a ser grata pelo que eu tenho, Senhor. E aí Deus foi me mostrando o quão ingrata eu era, porque ainda que a minha casa, por mais humilde que seja, meu guarda-roupa com aquele paninho, sem porta, gente, era o motivo para eu ter a maior gratidão.
E o que aconteceu? Eu via o guarda-roupa daquele jeito. Tudo que eu tô falando aqui é um exemplo para você praticar aí na sua casa. Porque é muito fácil falar ser grato, mas quando a gente tá ali no meio da situação, que a gente só vê circunstância ruim, da onde que eu vou tirar gratidão? Então eu comecei a observar, que foi o que eu falei no vídeo anterior para vocês, essa parte do silêncio, de você silenciar, estar só, para você começar a observar. Então eu comecei a observar. Eu olhava para o meu guarda-roupa, montanhas e montanhas de roupa. Aí o que eu fazia? Em vez de eu olhar por guarda-roupa sem porta, eu comecei a agradecer pelas roupas que estavam dentro do guarda-roupa. Cheio de tênis, cheio de sapato. Comecei a agradecer pelo sapato. O que aconteceu? Meu guarda-roupa, de 15 em 15 dias, eu estava juntando sacos e sacos de roupa para doar. O negócio estava multiplicando. O guarda-roupa estava sem porta, mas de roupa tinha um monte. Comecei a agradecer pelas roupas que eu tinha. Então, todo mês eu tava lá, sacolada, eu falava, como um guarda-roupa pequenininho desse, tá transbordando tanta roupa. Então, todo mês eu tava doando roupa. Eu falei, caramba. E aí comecei, meu Deus, gratidão, olha o tanto de roupa que eu tenho para trocar, eu tenho sapato para colocar nos meus pés. E aí eu comecei, em vez de olhar para o problema, que era o guarda-roupa, eu comecei a olhar para as coisas que tinha dentro do guarda-roupa. Cheio de creme para passar no cabelo, creme para passar na pele. Então eu comecei a agradecer essas coisinhas e isso começou a multiplicar. Aí eu falei, bom, tá bom. Aí eu olhava a minha caminha, gente, eu virava pro lado, a minha cama era tão fina que eu virava pro lado, eu caía no chão. De tão fina que era a minha cama. Mas o que aconteceu? Eu ficava, eu tinha uma cama de casal antes, queria ter uma cama de casal, agora tem essa caminha fina. O que acontecia? Pior ficava, virava para um lado, caía para o outro. Tava dessa situação. O que eu comecei a fazer? Senhor, eu te agradeço pela minha cama. Eu te agradeço porque eu tenho uma cama para dormir. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho a coberta quentinha. Quanta gente morando na rua passando frio. Eu comecei a realmente, sabe, a entender que, cara, a gente é muito ingrato. E enquanto a gente não aprender a ser grato pelo que a gente tem, o Senhor não vai permitir que a gente tenha mais. Porque se a gente não sabe ser grato no pouco, piorou no muito. A gente é uma infinidade, cada vez está surgindo coisas novas, cada vez tem mais coisas diferentes, então cada vez a gente está querendo algo novo. Quando a gente conquista algo, a gente já quer outro. Vai ver, você quer muito um tênis, você vai lá, compra esse tênis, você usa 2, 3, 4 dias. Daqui a pouco você já vê outro, aquele tênis para você já tanto faz, já não sente nem mais gratidão por ele. Eu costumo dar muito exemplo de uma música. Quando eu gosto de uma música, eu fico lá louca para caçar essa música. Como é o nome dessa música? Eu queria muito essa música, aí vou lá, consigo a música. Aí eu ouço ela lá 50 vezes, daqui a pouco essa música para mim já cansei, já quero outra. Como é o nome dessa música? E assim nós somos em tudo. Então não tem como Deus dar mais se a gente não sabe nem ser grato pelo pouco que a gente tem. Então foi isso que começou a mudar minha vida. Camila, mas o que isso tem a ver com os meus problemas? Isso muda tudo. Porque se você pegar esse pequeno exemplo, o guarda-roupa, é em tudo na sua vida. Eu ia lá, mas só tem ovo. Gente, graças a Deus que tem um arroz, um feijão e um ovo. Eu fazia bem temperadinho, colocava um som. Às vezes eu tinha só mingau de fubá para tomar em casa. Não tinha nem arroz, nem feijão, nem nada. Eu tinha só lá aquele mingau. E aí eu falava, poxa, só tenho esse mingau para tomar. Até que uma vez Deus permitiu que faltasse até o mingau. Até o mingau de fubá faltou. E aí eu falava, nossa, se eu tivesse aquele mingauzinho de fubá para me tomar, para me matar minha fome. Sabe? E aí eu comecei a realmente a ver o valor da gente ser grato, gente. A gente está muito focado em ter. Claro, Deus sabe os seus sonhos. Deus, Ele tem planos de dar prosperidade para você. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele primeiro quer ensinar a gente a sentir a gratidão. Sabe por quê? Porque senão a gente vai estar lá na nossa mansão, numa casa boa, e o nosso coração vai estar vazio. Isso é o exemplo de tantos famosos que estão lá, que tem tudo e falam, olha gente, não é isso que traz a alegria. E aí todo mundo fala, mas você tem essa casona, essa mansão e está falando que isso não traz alegria. Para você é fácil, mas pois é, porque isso não traz mesmo. O que traz alegria é
viver com o coração grato, independente do que você tenha. Então Deus, Ele é tão maravilhoso que primeiro Ele quer te ensinar a sentir gratidão nas mínimas coisas, para quando você tiver alcançado o seu sonho, lá na frente você ter a sua casa, seja lá qual for o seu sonho, isso que está tirando a sua paz, quando você chegar lá, você vai ter o seu sonho realizado e o seu coração completo. Porque senão você só vai ter e sempre vai faltar algo, seu coração nunca vai estar feliz. Essa verdadeira felicidade, ela não vem no ter, ela vem no ser. E foi aí que eu comecei a agradecer. Eu moro em um comodinho, então assim, eu levanto da cama, eu já estou na cozinha. Eu já estou na cozinha, é um comodinho que eu divido lá, que foi a casa que eu pedi a Deus e é a que eu tenho. Então, a minha parede, gente, eu não tinha nem dinheiro, vocês olham, por que não pinta essa parede? É tão fácil, eu não tinha nem o dinheiro para comida, piorou para pintar a parede. Hoje eu não vou pintar a parede porque eu já tenho a minha casa nova. Então assim, só para vocês terem a noção, eu comecei a agradecer pelo teto que eu tinha. Antes, o que eu fazia? Eu reclamava, essa parede tudo velha, todo mundo tem uma casinha, que não sei o que, eu queria pelo menos uma casinha bonitinha. O que acontecia? Pior ficava. Então, comecei a agradecer. A minha parede tá feia? Pelo menos eu tenho um teto, que eu posso ficar quietinha em casa, posso descansar a hora que eu quero. Posso fechar lá minha portinha e ficar lá quietinha, sozinha. Tenho um teto para morar. Então, isso que foi transformando a minha vida. Eu sei que não é fácil. Eu sei que as circunstâncias são difíceis. Eu chorava, eu ficava triste. Mas eu não entendia, sabe? Eu não entendia. Deus é tão bom. Ele é tão paciente com a gente. E Deus foi tão paciente comigo. Eu chorava e não entendia que Deus queria me mostrar isso. Porque a felicidade, essa gratidão que traz essa alegria no coração, ela é um estado. Nada disso vai trazer, nem ninguém vai trazer. Então, você primeiro precisa ser grato pelo que você tem aí agora. E foi aí que a minha vida começou a ser transformada. Eu fazia uns biquinhos, uns freelances, e aí ganhava aquele dinheirinho, bem pouquinho. R$70, assim, sabe? E aí cheio de conta para pagar. Eu vou falar para você, ignora, sabe por quê? Como que eu vou ignorar? Meu nome estava atolado de sujo. Juro para vocês, gente, experimenta para vocês verem. A fé é isso, é crer nas coisas que ainda não existem. E aí você vai atrair. Por que a gente não consegue? Porque a gente agradece um pouquinho, daqui a pouco já olha a circunstância ao redor e já começa a reclamar tudo de novo. Tem que permanecer firme, não desistir. E eu juro para vocês, experimente, isso vai acontecer. Eu ganhava aquele pouquinho de dinheirinho. Nossa, mas esse dinheirinho só não dá nem para pagar nada, malemar para comer. Gente, mais faltava. Juro para vocês, hoje eu trabalho só 3 vezes na semana, eu vou passear, eu tenho meus tempos livres, posso estar onde eu quiser, sabe? Sou livre, o meu dinheiro rende muito mais do que quando eu trabalhava um mês inteiro. Por quê? Porque o dinheirinho que entrava, em vez de eu pensar assim, nossa, eu vou ter que pagar a conta, não vai dar nem para nada. Eu comecei, Senhor, eu te agradeço por esse dinheirinho abençoado que entrou. Eu pagava minha conta de luz, meu Deus, agora paguei a conta, não sobrou nem R$1. Olhei e falei, não, Senhor, obrigada porque eu consegui pagar minha continha. Uma que for, você pode ter 50 contas, se você conseguir pagar só uma, seja grato por essa uma. Porque tudo daquilo que a gente foca, é isso que persiste. Então, para você viver isso, nem que você precisar toda hora entrar nesse vídeo para você assistir. Tá lá ruim, começou a olhar para a circunstância, vou assistir o vídeo da Camila. Você lembra, você precisa disso. O que é um conselho que eu dou? Eu tenho um grupo no WhatsApp que só tá eu. Aí o que eu faço? Cada insight desse que eu tenho, eu vou lá e escrevo no meu grupinho, só para mim mesma lembrar. Então toda hora a gente tá com o celular o tempo todo na mão. Então toda hora eu abro lá e vejo o que eu preciso ler. Então eu começava a escrever lá. Escrevia, Camila, não se esqueça, você precisa ser grato, mesmo que tá tudo difícil, mesmo que você não tá vendo nada acontecendo, continua que vai dar certo. Eu mesma me incentivava através do meu grupo do WhatsApp para mim mesma não desistir. Porque eu falei para vocês que passei o tempo da solitude, que é onde eu tô ainda.
E eu não tinha ninguém para me motivar. E se a gente também esperar do outro para motivar a gente, é meio raro encontrar assim alguém que vai estar te motivando o tempo inteiro. As pessoas são falhas, às vezes acaba até desmotivando a gente, mas não porque elas querem. Então, o mais fácil é você e você. Você ser sua melhor amiga, você colocar lá no seu grupo para você lembrar o tempo inteiro e depois isso vai ficando mais fácil, mas precisa ser uns dias de persistência. E tem que ser em tudo. Não adianta você só ser grata numa coisinha ou outra, tem que ser em tudo que você faz. Em tudo que você faz, consagra ao Senhor, ou seja, tudo que tem o Senhor é alegria, é paz, é bondade. Gente, Deus ele está pronto para te abençoar. Sabe, Deus quer te ver feliz, Deus não é um Deus de tristeza, de dor, de sofrimento. Mas o mal vem para roubar, para matar e para destruir os seus sonhos, seus planos. Ele vem, ele está ao derredor, só esperando para destruir. Então você tem que estar atenta a isso. Tudo isso que está acontecendo na sua vida agora são coisas do passado que a gente carregou até agora, mas eu falo para você hoje, a partir de agora você pode mudar a sua vida. Então escuta o que eu estou te dizendo, pega esse exemplo. Eu não tinha motivo para agradecer, eu tinha o guarda-roupa caindo nos pedaços, agradecia a roupa que estava lá dentro. Obrigada, eu tenho um monte de roupinha para me vestir. As roupas começaram a transbordar, toda semana entrava roupa, ia lá, comprava roupa. Era incrível como que acontecia, sabe? Comida a mesma coisa. Ai, gastava um dinheirinho no mercado, a gente tem muita mania de reclamar. Isso aí já vem, acho que, de defeito de fábrica. A gente é muito reclamão. Ia no mercado, nossa, tá caro, né? Não dá pra comprar nada, né? Nossa, que não sei o que, né? Pronto, coloquei lá no meu WhatsApp. Camila, você tá reclamando demais. Para com isso. Olha pra você ver que incrível. Aí eu ia lá, olhava no meu grupinho toda hora. Nossa, eu tô reclamando demais. O que eu fazia? Ia no mercado, o povo falava pra mim. Nossa, as coisas tá difícil, né? Nossa, não dá para comprar nada. Eu falava assim, ó, não, mas espera aí, pelo menos graças a Deus a gente tem um pouquinho para comer. Mas aí já, ó, para você ver como já começou a mudar da reclamação para gratidão. O que acontece? Gente, se eu quiser, eu posso comer fast food todo dia, mas isso faz mal, então eu não como. Posso comer o que eu quero, na hora que eu quero. Posso sair e comer algo diferente. Eu tenho minha comida em casa, nunca mais me falta nada. Então, por quê? Porque eu aprendi a ser grata no pouco. Quem é fiel no pouco, Deus abençoa no muito também. Então, a gente só precisa ser grato pelo que a gente tem. E se a gente olhar, o povo fala, se você olhar, tenho que ser grata. Eu ficava meia hora em casa procurando algo para me ser grata. Mas o que eu vou ser grata aqui? Olha que absurdo. Não tenho nada para me ser grata. Hoje, eu não tenho de tanta coisa a ser grata. Então, se você está aí reclamando, triste, sofrendo por essas coisas, mais disso você vai atrair. Então, o contrário disso é o quê? Quanto mais você começa a agradecer, mais coisas virão para você ser grato. Entende? E é isso que você precisa focar. Vocês já ouviram aquela palavra na Bíblia que fala chamar à existência as coisas que ainda não são? O que significa? Você está chamando a existência, só que você está chamando o problema. Só que isso não é culpa sua, você já vem com essa carga lá de trás. Mas agora eu estou gravando esse vídeo para você, para te acordar, para te mostrar, gente, que isso é possível, porque eu sou prova viva disso. Né? É muito fácil a gente ver aquelas pessoas cheias de coisa, cheias de tudo, falar, ai, seja grato, falar para você é fácil, mas outra coisa é pegar eu aqui, não concluir ainda aquilo e mostrar para vocês aqui na prova viva. Gente, meu coração explode de alegria. O povo, Camila, como é que você fica alegre sorrindo? E adiantar eu estar numa mansão com um carro de luxo, o povo, eu quero sofrer, mas sofrer numa mansão. Mentira! Sabe por quê? Eu já tive numa casa boa, viajava toda semana, o meu coração era infeliz. Eu subia lá em cima, no cômodo de cima, eu tinha medo de descer para baixo, de tão grande que era a casa, eu ficava com medo. Meu coração estava infeliz. Mas aí o que aconteceu? Deus retrocedeu tudo, me colocou em um comodinho, meio caindo aos pedaços, para me mostrar do zero que eu precisava aprender primeiro a sentir gratidão, a ser grata, para quando eu tivesse de novo, conquistar de novo, aí sim eu seria feliz, porque eu já cheguei lá e voltei tudo de novo. Sabe por quê? Porque não era aquilo, não era o ter, meu coração não estava feliz. Então, hoje eu ainda estou ali, mas o meu coração está transbordando de alegria, por isso que eu estou atraindo essas coisas para mim.
porque eu consegui mudar isso. Você também consegue. Eu não sou melhor que você, então você também consegue. Deus veio para todos, não interessa se você falhou, Deus te ama e Ele está lá agora. Você pode agora, fecha a porta do seu quarto, faz lá uma oração a Deus e fala: Pai, a partir de hoje me ajuda a ser grata pelas coisas que eu tenho. Isso começa a transbordar no seu coração. Outra coisa é ficar reclamando junto com as pessoas, porque aí você vai no mercado, igual eu te falei, ou em algum outro lugar, o que acontece? Nossa, o governo tá roubando, né? Nossa, tá tudo muito difícil, né? Nossa, o mercado subiu tudo, né? Aí o que a gente tem que começar a fazer? Não, mas graças a Deus a gente tem que comer. O povo falava pra mim: o governo é isso. Eu falo: o meu governo é aquele lá do céu, eu nem ando pelo governo da terra. Eu sigo as leis aqui, mas o meu coração tá nas coisas do alto. Vocês já viram essa palavra? Colocar seus pensamentos, seu coração nas coisas que são do alto, que é o quê? Que é isso que eu estou falando para vocês. Pensamentos bons. E tudo isso que vem de ruim vem para nos afogar, para ficar nesse sistema, nesse círculo vicioso, trabalhando aí a semana inteira. 9 horas por dia, uma folguinha na semana, ganhando só uma miséria e vivendo isso. Isso aqui é o sistema, é o governo da terra. Mas o governo do céu, que foi o que Cristo consumou na cruz, foi para que você tivesse uma vida em abundância. Então vamos pegar essa vida agora que a gente tem por direito. Entendeu? Então começa agora a ser grato. Abre o seu armário, tem só um pouquinho de arroz? Senhor, eu sou grata porque ainda tem essa canequinha de arroz. Pode ter certeza, vai bater alguém lá na sua porta, vai te ajudar, vai vir uma ajuda de não sei da onde. Agora, se você reclamar pelo esse pouquinho que você tem, mais ainda vai faltar. Ao patinho. Então, gente, pensa nisso e provai e vede. Vocês precisam provar. Não adianta falar aqui 1000 coisas, mostrar minhas experiências para vocês, se vocês não colocar em prática. Eu vou falar para vocês, claro, não é fácil. Você pode chorar um dia, chorar outro, mas não desista. Não desista, porque você vai provar e ver na sua vida essa mudança maravilhosa que vai acontecer. Então, começa a ser grato. Eu jogava água na privada, banheiro tudo sem rebocar, sabe? Aquele jeito. Eu agradecia porque eu tinha a privada para usar. Então, a gente começa a brotar gratidão. Aí você fala: nossa, sabe? É algo assim mágico, sabe? As coisas com Deus, elas são assim. Então só começa e depois você vem e escreve aqui embaixo: Camila, é real, eu tô vivendo isso. Eu profetizo isso na sua vida, gente. Mas vocês precisam provar e ver. Vocês precisam provar, precisam começar. Não conseguiu hoje, amanhã volta no vídeo de novo, tenta de novo. Não interessa o tempo que demore, mas não desista. Não desista. Eu vou falar para vocês, eu não comecei da noite pro dia já ser grata e tudo acontecer. Eu começava a ser grata até meio-dia. Começava de manhã, quando era meio-dia acontecia um problema, aí eu ia lá o quê? Focava no problema, daqui a pouco ia ver, começava a reclamar. Aí atraindo mais problema, daqui a pouco eu me lembrava, olhava lá na minha agenda: Camila, você está reclamando demais. Nossa, é mesmo, por isso que está tudo acontecendo assim. Aí começava de novo. Então, eu caía e levantava. Mas hoje, depois que Deus te levanta de uma vez, você pode até cair, mas você levanta mais rápido. E assim vai ficando mais fácil. E em tudo, falando o tempo inteiro com Deus: Deus, me ajuda, em nome de Jesus, me ajuda a ser grato pelo que eu tenho, me ajuda. E a sua vida, ela vai ser transformada, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e, gente, olha isso aqui, que lugar maravilhoso. Olha. Então, Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Beijo no coração.